ela esteve presente nas sociedades durante toda a história da humanidade. Um mal silencioso, até então sem cura, que afeta a economia e o futuro do país. Uma doença perigosa que ainda abala a maioria das nações em todo o mundo e que divide o Brasil entre ricos e pobres. Miséria. No Brasil, 16 milhões de pessoas vivem na pobreza extrema. 9,6 milhões estão no Nordeste, cerca de 1 milhão em Alagoas. Gente que sobrevive com até R$ 70 por mês, privada de todos os direitos básicos. Chegar em casa e não encontrar nada, né? Para se alimentar, né? E anoitecer e amanhecer sem ter o que comer, né? O que é que a senhora faz para enganar a fome? Eu faço chá, faço um leite quando tem, quando não tem eu vou dormir assim mesmo. São famílias que vivem sem saneamento básico, água encanada, não tem sequer banheiro. Toma banho e faz as necessidades aqui. Boa noite. A reportagem que você vai ver agora é uma radiografia da pobreza no estado de Alagoas. Você vai conhecer histórias de pessoas que vivem à margem da sociedade e que muitas vezes só conseguem fazer uma única refeição por dia. Hoje o Brasil é um dos 3 maiores produtores de alimentos do mundo, mas durante a produção deste programa, conhecemos famílias que só tinham feijão para comer, mesmo com auxílio do Bolsa Família. Em 2011, o governo federal lançou um programa que pretende erradicar de uma vez por todas a miséria do país, começando pela região Nordeste. Mas quais seriam os desafios para que o plano consiga alcançar o objetivo? Os miseráveis. É o tema do TVE Documenta de hoje. Pela primeira vez na história do país, o combate à miséria está sendo encarado como meta principal das ações do governo federal. Temos esse desafio. Nós podemos fazer a diferença nesses 4 anos. E fazer a diferença significa, concretamente, colocar todo o nosso esforço, colocar todo o nosso empenho, colocar toda a nossa preocupação e fazer com que esses 16 milhões de pessoas sejam, de fato, objeto focado da nossa política. E que o Brasil sem miséria começa com o Nordeste sem miséria. Não é apenas uma questão ética, não é apenas uma questão moral, mas é a compreensão plena de que combater a miséria significa também levar o Brasil a se desenvolver de forma sustentável. O programa Brasil Sem Miséria articula ministérios, estados e municípios e consiste em 3 ações básicas. A transferência de renda através da ampliação do acesso a programas como o Bolsa Família, a ampliação do acesso a serviços públicos como a educação, moradia, saúde e segurança e a inclusão produtiva para os agricultores do campo. A única possibilidade de ter inclusão produtiva é você ter ações, nesse caso, as ações e projetos relacionados ao quê? A atividades que possam trazer algum bem, algum meio de subsistência para elas. Então, vai desde do criatório de galinhas, para que eles tenham, né, acesso a carne e, por exemplo, a ovos para vender no mercado, até, por exemplo, aqueles que vivem perto de lugares onde tem riachos, né, lagoas ou rios, possam criar peixes. Então, são várias ações. Agora, um bom caminho aí é o campo da economia solidária, por exemplo, onde as pessoas elas se reúnem em cooperativas, em associações, né, e tenham algum meio que possa ser utilizado de forma econômica para produzir algo, né, seja ele vindo da natureza, extraindo mineral, extraindo vegetal, ou então mesmo fabricar e produzir, e que esse resultado da produção e dessa extração, né, seja colocado no mercado e seja comercializado. Para distinguir pobreza e miséria, o IBGE usa alguns critérios de avaliação na pesquisa. As famílias que vivem na miséria não têm banheiro de uso exclusivo, vivem sem saneamento básico e sem água encanada.
Por isso, uma das primeiras ações do plano do governo federal é o Água para Todos, que amplia o acesso à água encanada com a construção de cisternas. No ano passado, o governo do estado regionalizou as ações do Brasil Sem Miséria e lançou o Alagoas Tem Pressa, um plano de 12 anos que prevê 25 projetos estruturantes focados no mesmo objetivo federal. Nós estamos trabalhando com a questão da educação, nós estamos trabalhando na questão da saúde, da segurança pública, aí é que nós entramos com a inclusão produtiva e social. Mas será mesmo que depois do Bolsa Família ainda é possível encontrar alagoanos vivendo na miséria? Nossa reportagem viajou para os grotões do estado, em lugares de difícil acesso, em busca dessa resposta. Na periferia das capitais ou nos rincões do país, a miséria se apresenta de maneira discreta, separando duas realidades. O Brasil que come parece não enxergar o Brasil que tem fome. E assim a realidade fica só na estatística, como se os números também não representassem dramas, sofrimento, histórias. Esse é o seu Juvenal. Desempregado, ele busca na música a fuga de uma realidade sofrida. Aqui ele vive com a mulher, a nora e 8 filhos. A fonte de renda deles é o Bolsa Família. A minha profissão é só trabalhar de roça e então tocar sanfona quando eu acho. Toco pife, vialejo. O vialejo ainda toca melhor do que a sanfona. Vocês tiram quanto no mês? Com o Bolsa vocês cobram? 130. Não. 130? Para todos os filhos, né? Sim. Não, agora aumentou, é 167. Agora está em 167. Dá para viver com esse dinheiro? Dá não. O Caçal faz um arranjo de feira para passar 15 dias pulso. Na minha casa, quando o mundo chega 15 dias, é muita gente. Eu passo muita privação com a minha família dentro de casa. No mês que eu tiro meu dinheirinho, eu faço aquelas comprinhas, quando você acaba, ele vai pro poço, pega a tarrafa. Quando eu pego, troca para o feijão, para o arroz, para o açúcar. Quando não pega, nós fica no mal. Fica assim mesmo, até já aquele mesmo mês deu dinheiro. Entre os 14 filhos que o casal teve, alguns morreram ainda bebês. A desnutrição se apresenta de tantas maneiras que Dona Gorete não sabe explicar o que aconteceu. Morreu doente. Doença. Adoeceram. Doença. Que doença? Assim, febre, dilatação. Nós corremos pro doutor, mas não teve jeito. Sem banheiro, sem água encanada, sem estudo. Sobrevivem com quase nada. O que será que eles têm para comer? Pega aí esse feijão. Esse feijão. Quantas pessoas vão comer hoje? Vou comer 11, né? 11 com a nora. E para quem pensa que a miséria só está no interior, longe da capital, precisa conhecer a Dona Ivanilda. Ela mora nesse barraco com 6 filhos. Mesmo com o Bolsa Família, ela ainda se preocupa com o que vai comer. A senhora é daqui mesmo de Maceió, do interior? Sou de Arapiraca. De Arapiraca? E por que a senhora veio para cá? Porque aqui a situação é mais melhor, né? Eu ainda acho que é mais melhor. Lá a senhora trabalhava com o quê? Trabalhava de plantação de fumo. Plantação de fumo? Era. E aqui a senhora está trabalhando com o que agora? Sururu. Desbrincando sururu. Às vezes o menino vai para o sinal, faz malabares. Aí nós estamos sustentando assim através dele, né, também, né? Porque só com ele mesmo, né? A senhora ganha quanto por mês, assim? Rapaz, 180. 180 mas através dele, né? Com o malabares deles. E a minha Bolsa Família também. Aí pronto, com tudo é 180. Hoje tá só feijão no fogo só. Só feijão. Pronto, não tem mais nada. Como justificar que no país que é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, ainda existe gente passando fome? Difícil. Muito difícil você procurar o que dá aos filhos e não ter. Se tiver café e açúcar, que eu engano a minha fome. Se não, que nem ontem. Ontem passei o dia todo. Hoje é a mesma coisa. Mais difícil do que entender o problema da má distribuição de renda no Brasil é enxergar o desespero nos olhos de quem tem fome. É como é que se diz?
Como é, pra você mandar a senhora dizer que a senhora já ganhou a casa. Porque se não for eles que me ajudem, é capaz de eu fazer besteira. Porque é muito difícil, entendeu? A gente viver... eu sei o que é errado. Porque a pessoa tem muito filho e olha pra trás e não sabe o que vai fazer com um monte de filho. Na capital, quem não tem o que comer busca o sustento no lixo. São cerca de 500 catadores que saem nas ruas com uma carrocinha para fazer a coleta seletiva. A profissão que eu tinha, eu vendia milho. Vendi milho 5 anos, depois de 5 anos eu comecei a cair dentro do lixo até hoje. O problema do estado de Alagoas é que é um estado muito pobre, com a economia ainda pouco diversificada e, de um certo modo, a renda ela vai estar sempre atrelada ao grau de instrução das pessoas. Como você tem um volume muito grande de pessoas que não têm sequer 8 anos de estudo ou 11 anos de estudo, isso de um certo modo faz com que normalmente a renda seja muito baixa. No próximo bloco você vai conhecer a terceira pior cidade do país para se viver. Daqui a pouco no TVE Documenta.